Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Mais uma vez. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Filhos queridos, eu gosto sempre neste primeiro domingo de lembrar que, passado as festividades intensivas de Natal, depois Ano Novo, depois aquela desculpa, o Brasil só volta a funcionar depois do Carnaval. Pois bem, o Carnaval terminou, senhoras e senhores. Por mais que ainda tem gente que estique o Carnaval para este domingo, acabou, não tem mais Carnaval. Então, por amor de Deus, voltemos à nossa vida espiritual, voltemos para as nossas famílias, voltemo-nos para Deus. E na quarta-feira de cinzas, que é a missa de abertura da quaresma, a nossa igreja esteve cheia em todos os horários, e também sei que em todas as igrejas do Brasil, quiçá do mundo, as pessoas tenham ido receber as cinzas. O próprio Papa recebeu dentro do hospital, no 10º andar, as cinzas. Tão importante é esse momento. É um gesto externo de receber as cinzas, fruto de uma disposição interna. E qual é essa disposição? Repitam comigo a oração: dai-me, Senhor, dai-me, Senhor, a graça de uma santa quaresma. A graça de uma santa quaresma. Vamos repetir juntos agora: dai-me, Senhor, a graça de uma santa quaresma. Mais uma vez: dai-me, Senhor, a graça de uma santa quaresma. A grande abertura foi a quaresma, que é um tempo de oração, tempo de jejum, tempo de penitência, de caridade. Os 3 pontos, os aspectos fundamentais da quaresma que vivemos. E com essa quaresma nós iremos até a Páscoa da ressurreição, 40 dias. Antes de continuar, creio ser importante lembrar que todos os anos no Brasil existe uma prática, já há muitos anos, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, propor para a igreja a campanha da fraternidade. E este ano, fraternidade e ecologia integral. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Deus viu que tudo era muito bom. Além disso, nós estamos no ano do jubileu, peregrinos de esperança. Não é da esperança, peregrinos de esperança. A esperança nos faz ser peregrinos. Isso é maravilhoso. Então, feito esse introito, feito essa contextualização, nós entramos no primeiro domingo da quaresma. E todos os anos, o primeiro domingo da quaresma é marcada, muda-se o evangelista, mas hoje é de Lucas, é marcada com Jesus, que depois de sair do Jordão, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Eu lembrava que Deus Pai não poupou Jesus de ser tentado. Carta aos Hebreus. Jesus assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado, mas tentado foi.
Isso, o que nós lemos aqui, não é uma mentirinha. O que a gente leu aqui não é uma metáfora. De fato, o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, que nós olhamos já para a cruz, para depois olharmos para a ressurreição, ele foi para o deserto. Ir para o deserto significa ir para o lugar onde se vai buscar a sua essência. No deserto não tem distração. No deserto não tem situações e lugares que leva a pessoa a se distrair do essencial. O deserto, vamos dizer, é raiz mesmo, lugar de provação, lugar difícil, lugar de aridez. Pregarei no retiro ainda sobre o silêncio de Deus, que para tantos santos e nunca foi tido como algo ruim. Silêncio não é ausência. Silêncio dos grandes místicos, inclusive Santo Agostinho, a oportunidade e o convite de uma comunhão mais íntima com Cristo. São Francisco de Assis, São Pio de Pietrelcina. Silêncio é isto. Então eu diria, eu e você somos chamados a sair das nossas vidas. Gente, a nossa vida é muito barulhenta. É ou não é? A nossa vida, e eu não estou falando de barulho de rádio, eu não estou falando do barulho da televisão, eu não estou falando do barulho da conversa dos outros. Tem gente que conversa que Deus o livre, meu Deus do céu, tem hora que dá agonia. Não tem gente que dá agonia, que fala mais que o homem da cobra? Deus amado. Mas eu não estou falando desse barulho. Eu estou falando que nós somos barulhentos por dentro. Esses dias eu me dei conta que eu estava no silêncio. No carnaval eu não fiz nada. Não fui para a Marquesa da Sapucaí não, meu filho. Pode ficar tranquilo. Não fui lá para Beija-Flor não. Eu fiquei em silêncio. Por sinal, o mês de janeiro para mim foi o mês do silêncio. Quem tem ouvidos ouça. Mas eu me dei conta, Padre Reginaldo, ou Reginaldo Manzotti, como você tem barulho dentro de você. E eu queria começar minha homilia exatamente perguntando: quanto de barulho você tem dentro de você? Inquietações, apelos, desgostos, ansiedade. Oh meu Deus, é uma panela velha, é uma frigideira velha batendo toda hora, e é um tuk-tuk dentro da gente que não para nunca, meu Deus. Vocês sentem isso? Quem sente isso? Levante a mão. Graças a Deus eu não sou o único. Graças a Deus. Então, eu queria que você entendesse esse deserto de Jesus, que nesta quaresma, de 2025, no ano do jubileu, o que deve causar no Papa Francisco também uma situação bastante desconfortável, porque ele convidou o mundo inteiro para ir a Roma e ele está no hospital. Que Deus o tire, mas ele também está com barulho interno, mas está sabendo lidar. Eu queria começar minha homilia dizendo: vamos pensar nos nossos barulhos internos. Filho, você é casado, tá bom, mas antes de casado ou casada, você é mulher, você é homem. Você pode ter uma função importante na sociedade, menos importante, mais importante. Você pode estar cheio de afazeres externos, mas eu queria que hoje você olhasse para o teu interior, para este deserto. Eu ousaria dizer, este vazio que carregamos. Ai, Padre, não mexe com isso. Sim, o vazio que não é preenchido, e um vazio mais barulhento do que
uma Marquês de Sapucaí do que uma bateria de carnaval. Então eu começo te perguntando: você quer se santificar nesta quaresma? Tente olhar o que é que está te tirando a paz. Comece a olhar o que é que te causa medo. Faz um barulho imenso. O medo grita. O medo grita. A ansiedade berra. O vazio, ele não nos deixa em paz. Jesus foi para o deserto. Vamos para o deserto. Você vai falar: mas eu tenho medo. Não, você não vai sozinho. Você vai com o Espírito Santo. Oh meu Deus, que bom. Sério, Padre? Sim. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então vamos para o nosso deserto. Vamos enfrentar-nos por dentro. Vamos olhar-nos interiormente e tentar compreender por que tanto sofrimento, tanta sofreguidão. Porque o ser humano hoje, com tanto poder, porque o ser humano detém o poder, até a Revolução Industrial, desculpe fazer uma comparação, nós éramos meio à mercê das coisas. Com a Revolução Industrial, com a tecnologia, o homem foi empoderado. Nós temos muito poder em nossas mãos. E não estou falando poder de mandar. Nós temos o poder sobre as coisas. E nem por isso nós somos felizes. Eu queria, ainda num segundo ponto, antes de entrar nas tentações, há muita gente que faz sacrifícios e é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Os 3 pilares da quaresma: oração, jejum, caridade. Escolha ou faça os 3. Mas eu queria que você, nesse ano, caminhasse a quaresma inteira. Aqui não tem nenhum vaso, só areia, é o deserto. Eu queria que nós caminhássemos nesta quaresma pedindo uma graça. Deus sabe qual é a graça que eu estou pedindo. Mas e você, qual é a graça que você vai pedir? Por favor, não peça coisas materiais. Quaresma é um tempo de misericórdia. E você sabe, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é Pai. Mas na quaresma, eu vou usar essa linguagem, Deus se torna mais propenso a nos ajudar por causa de seu Filho. Na quaresma, Deus já é misericordioso, Deus já é bondade, mas Ele se torna mais condescendente, benevolente. Ele está mais atento às nossas preces. Por quê? Porque Ele nos olha a partir das chagas do seu Filho. Então aquela graça que está batendo na trave, sabe aquela graça que não vem, e você faz, e vou ser bem sincero com você, humanamente não virá. É hora de dizer: Pai, Paizinho, não porque eu mereço, mas por teu amor, amor ao seu Filho amado, atenda a minha súplica, me faça um miraculado, me dê essa graça que minha alma tanto precisa, me ajude a dar este salto na santidade, porque quaresma é isso, é conversão, é um salto na santidade, é um passo qualitativo, é um degrau que subimos. Aí vem as tentações.
Jesus teve fome. Primeiro que 40 dias, nós viveremos 40 dias até a Semana Santa. Mas esses 40 dias, todos os exegetas, em comum acordo, dizem que trata-se da vida toda. E se confirma no final do Evangelho quando diz que, terminada toda a tentação aquela, o diabo se afastou de Jesus para retornar no tempo oportuno. Oh, afasta o diabo de mim, Senhor. Mas você pode saber, aquilo que diz o apóstolo: o diabo está como um leão a rugir tentando de devorar. Por isso, sempre vigilante. Nunca nos achemos preparados, prontos, acabados. Sempre o inimigo nos ronda para tentar nos dissuadir, tentar nos tirar, tentar nos desfocar, tentar fazer com que nós nos atrapalhemos com os barulhos internos e ainda mais com os externos. Então nós ficamos o quê? Cristãos meia pataca, nós ficamos meio fervorosos, nós ficamos uma família mais ou menos cristã, nós ficamos padres mais ou menos fervorosos. Então esse mais ou menos não é obra de Deus, esse mais ou menos tem o nome Satanás. Jesus teve fome. E você sabe que fome é algo da natureza. E nesse ponto, fome se justifica fazer qualquer coisa para matar a fome. E o diabo disse: faça essas pedras se transformarem em pão. A resposta de Jesus é a resposta que nós deveríamos entender, que não só de pão vive o homem, não é só de carro que vive o homem, não é só de casa que vive o homem, não é só de bens materiais que vive o homem, não é só de roupa bonita que vive o homem, não é só de coisas acumuladas que vive o homem. Entenda isso, Padre, entenda isso você. Isso nos ajuda, mas isso não nos preenche, isso deixa o vazio. Isso lá no deserto, isso ecoa forte. Não estou falando para ninguém viver esfarrapado, não estou falando para ninguém abrir mão de tudo e vamos todos morar embaixo da ponte. Só que não é só de pão que vive o homem, mas aquilo que nos realiza é o pão e a palavra de Deus. Por isso, somos pessoas anêmicas de Deus. Por isso nós somos, e muitas vezes nos damos conta, o quanto somos desnutridos de esperança. Olha o que vem o jubileu, peregrinos de esperança, e a gente está perdendo a esperança. Você olha agora a situação mundial, Trump, você olha Canadá, você olha, não precisa muito, você olha a Rússia, você olha Gaza, você olha Israel, você vai perdendo a esperança. Não. Nós somos peregrinos de esperança, mas não podemos ficar só no pão material. Depois, ele foi levado. O diabo lhe mostrou alto, lhe mostrou todo o poder. Eu falava que nós temos muito poder. Nós temos muito poder em nossas mãos. Mais do que nunca nós temos tecnologia. Olha o poder da ciência, olha o poder que tudo tem. Mas isso tem trazido um salto qualitativo na vida das pessoas? Não. O poder na mão de poucos, o poder muito mal distribuído, e a grande maioria à beira do caminho. Depois,
o tempo urge, mas nós temos o retiro inteiro. Se prostrares diante de mim, eu te darei tudo isso. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Santo Agostinho vai dizer que uma das formas de tentar a Deus é nossa presunção. Perdão, São Tomás de Aquino, São Tomás. Presunção, o que é isso? Eu querer que Deus faça a minha vontade do meu jeito. Nós estamos na quaresma, então nós vamos para o deserto, e quem vai trabalhar é Deus, quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Não vamos sozinhos para o deserto, quem nos levará será o Espírito Santo. Então nós não vamos cometer o pecado da presunção, de começar a quaresma querendo uma graça e só nos satisfazermos da graça que vier. Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você, mais do que você pode imaginar. Eu repito, os planos de Deus para a minha vida, os planos de Deus para a tua vida, são muito maiores do que você imagina. Então deixa Deus ser Deus. Escutou? Deixa Deus ser Deus, e não cometa o pecado de tentar a Deus. O que é tentar a Deus? É forçá-lo a fazer o que Ele não fará, a minha vontade. Não porque Ele é caprichoso, porque Ele pensa muito mais sobre mim do que eu mesmo. Vamos para o deserto, juntos para o deserto, e deixemos-nos trabalhar pelo Espírito Santo. Padre, mas lá eu vou encontrar o diabo. Não tenha medo. Se o Espírito Santo estiver junto, não tenha medo. Não por acaso, acabei de escrever um livro que fala de Nossa Senhora, Maria, mais forte que o mal. Às vezes nós estamos com a impressão que o mal está ganhando uma ova Macalé. Maria é mais forte que o mal. Quem tem Nossa Senhora tem advogada. Quem tem Nossa Senhora tem uma forte adversária contra o inimigo. Entremos no nosso deserto, enfrentemos os nossos demônios e vençamos as nossas tentações.